Sermão do Monte, capítulo 13, parte 2. Regozijo na tribulação. Você concordará que isso é algo que não somente foi ensinado por nosso Senhor, mas que também é enfatizado por toda a parte nas epístolas do Novo Testamento. O grande motivo controlador da vida do crente é por causa de Cristo. Temos aí uma particularidade que nos distingue de todas as demais pessoas, provendo um perfeito teste da nossa profissão de fé cristã. Se somos crentes legítimos, então nosso desejo deve ser, por mais que malogremos na prática diária, viver para Cristo, glorificando o seu nome e a sua pessoa. A terceira característica geral do crente é que a sua vida deveria ser controlada por pensamentos celestiais e sobre o mundo vindouro. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós, conforme está em Mateus capítulo 5, verso 12. Uma vez mais, tudo isso faz parte da urdidura e da trama do ensino neotestamentário. É um ensino vital que, na realidade, pode ser encontrado na Bíblia por toda a parte. Consideremos aquele admirável comentário sobre o Antigo Testamento em Hebreus 11. Consideremos aqueles homens, diz o autor dessa epístola, aqueles heróis da fé. Qual era o segredo deles? Era precisamente aquilo que diziam: não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura cidade. Eram todos eles homens que aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador, conforme está em Hebreus capítulo 11, verso 10. O segredo deles era esse. Por conseguinte, essa atitude deve fazer parte integrante da diferença do crente, conforme aqui nos recordamos. Uma vez mais, vê-se a óbvia diferença entre o crente e o incrédulo. O incrédulo faz tudo quanto pode a fim de não pensar sobre o mundo vindouro. Essa é a explicação de toda essa moderna mania em busca dos prazeres. Trata-se apenas de uma imensa conspiração e esforço para barrar o pensamento e, sobretudo, para evitar pensar sobre a morte e sobre o mundo vindouro. Tal fuga é típica do incrédulo. Nada existe que ele tanto odeie como ouvir falar sobre a morte e a eternidade. Mas o crente, por sua vez, é um homem que muito medita acerca dessas realidades e nelas fixa os seus pensamentos. São grandes princípios e fatores controladores em toda a sua vida e perspectiva da existência. Vejamos em seguida como todos esses três princípios são ilustrados em termos do modo como o crente enfrenta as perseguições. É assim que o nosso Senhor expõe a questão, ao mostrar como o crente é perseguido. Ele faz três declarações específicas. Quando as consideramos em seu conjunto, devemos lembrar-nos novamente que esses três versículos só são aplicáveis àqueles que estão sendo realmente perseguidos, com dolo por causa de Cristo, com exclusão de qualquer outro motivo. Nosso Senhor preocupava-se tanto com esse problema que repetiu a sua declaração:
As bênçãos da vida cristã foram prometidas exclusivamente àqueles que obedecem às condições impostas, e sempre há alguma condição vinculada a cada uma das promessas. A condição ligada à presente promessa é que, sob hipótese nenhuma, essa perseguição deve ser motivada por causa daquilo que somos, como homens naturais. Pelo contrário, que o motivo seja aquilo que somos, como novos homens em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, ponderemos a respeito de como o crente deve enfrentar a perseguição. Novamente, não precisamos desperdiçar tempo considerando a forma que essa perseguição pode assumir. Todos estamos familiarizados com isso. Pode haver um aspecto de violência. Pode significar que somos detidos e lançados em uma prisão ou em algum campo de concentração. Isso está acontecendo a milhares de nossos irmãos na fé, nos mais diversos países, nestes nossos dias. Também pode a perseguição assumir a forma de fuzilamento literal ou de assassínio por meio de algum outro método qualquer. Pode assumir a forma da perda de um emprego, pode manifestar-se meramente como gracejos e insultos ao entrar o crente em algum recinto. Pode assumir a forma de campanha de cochichos. Não há fim quanto à variedade dos sofrimentos de um crente. Porém, a forma é o que menos importa. O que realmente conta é a maneira como o crente enfrenta tais coisas. E nosso Senhor informa-nos aqui sobre como devemos reagir. Antes de mais nada, podemos considerar essa questão negativamente. O crente não deve retaliar. É dificílimo não desejarmos revidar, e conter os próprios impulsos é mais difícil para alguns dentre nós do que para outros. Mas nosso Senhor não revidou, e nós, que somos seus seguidores, devemos ser semelhantes a Ele. Isso posto, devemos conter a palavra iracunda. Não podemos replicar. Retalhar é mostrar-se igual ao homem natural, o qual sempre retruca na mesma moeda. Instintivamente, o homem natural procura autopreservar-se e busca vindicar os seus direitos. O crente, entretanto, é diferente em sua natureza. Por essa razão, cumpre-lhe também agir de outra maneira. Outro sim, não somente o crente não deve retalhar, como também não deve ficar ressentido. Isso é ainda mais difícil. A primeira coisa que nos compete fazer é controlar as nossas ações, controlar a nossa própria reação. Mas nosso Senhor nem com isso se contenta, pois ao crente verdadeiro não convém meramente viver em estado de repressão. É mister que vá muito além. É necessário que ele alcance aquele ponto de nem ao menos ressentir-se diante da perseguição. Penso que todos sabemos, por experiência própria, qual a diferença entre essas duas coisas. Talvez faça muito tempo que já tenhamos descoberto que nos costumamos irar diante de certas coisas, ou que costumamos manifestar nosso aborrecimento, mas isso só serve para desonrar ao Senhor. Todavia, talvez continuemos sentindo tais reações, e de forma muito intensa. Continuemos ressentindo-nos amargamente e sentindo-nos ofendidos. Ora, o cristianismo ensina-nos que devemos ultrapassar a tudo isso. Em Filipenses 1, vemos como o apóstolo Paulo conseguiu realizar o feito.